Bom, gente, vamos lá para mais um vídeo? Então, eu tô agora no exercício 8 da página 138 e 139 do Micro em Ação e eu vou fazer aqui um exercício sobre imposto sobre cigarro. Muitos governos, quando eles se deparam, né, com as graves consequências da nicotina, né, eles começam a instituir impostos sobre o cigarro. Eles começam a estruturar um mecanismo, né, que cobrando mais através da tributação, as pessoas vão ser desestimuladas a comprar mais cigarro e, portanto, vai ter menos consumo de nicotina, vai ter menos problemas de saúde e pode até aliviar o sistema único, né? No caso do Brasil, quando a gente fala de um sistema único que é pago por todos os contribuintes, isso pode ser até benéfico, né? Só que tem um problema quando você taxa os cigarros, e esse problema é basicamente, né, que você pode estar criando um imposto regressivo, ou seja, você pode estar comprometendo uma parcela de renda maior de pessoas pobres com o cigarro. Porque muitas vezes as pessoas que estão com dependência de nicotina, elas não vão parar de consumir. E vão gastar uma parcela maior da renda delas consumindo a mesma quantidade ou quantidades similares de cigarro. É claro que o cigarro tem uma demanda inelástica, que não significa que, vamos dizer assim, o imposto não funciona. Só que é preciso cobrar uma quantidade muito imensa de tributos para que você consiga efetivamente desestimular o consumo de uma parcela grande, mas ainda assim muitos vão consumir. E os mais pobres, particularmente, vão ser mais afetados por essa taxação. Daí tem sempre essa discussão. Era só uma coisa que eu queria tocar antes, porque o exercício aborda também. Eu não vou fazer todo o exercício, vou fazer as partes cruciais dele, que são as que vocês estão tendo agora. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que o exercício dá pra gente é a função utilidade, que pode ser expressa por U, né, de utilidade, tendo as variáveis x e y, x vezes y a terceira. No livro tá meio apagadinho, mas é um 3, a potência do y. Sendo que x é o cigarro e y é um bem composto, ou seja, qualquer outro bem consumido ou uma cesta de bens, né, melhor dizendo, que não seja cigarro. Pode ser, sei lá, feijão, livro, transporte, ingresso de cinema, maquiagem, estojo, perfume, qualquer coisa que não seja o cigarro em si, né? A gente chama isso de bem composto. Bom, essa é a primeira informação que ele dá pra gente. E no 8.1, ele já pede pra gente calcular a curva de demanda do bem X, né, ou seja, do cigarro, e do bem Y, que é a mercadoria composta. E como a gente calcula as curvas de demanda? Bom, a função utilidade a gente já tem, que é uma coisa que a gente precisa para isso. E a gente também, agora a gente vai denotar a função de restrição orçamentária. Como é a função de restrição orçamentária? I, que algumas pessoas chamam de R, é igual a PY, ou seja, o preço do bem Y, vezes a quantidade demandada de Y, mais o preço de X, vezes a quantidade de X. Isso o exercício não vai dar pra gente, a gente tem que saber. Ou seja, sempre a restrição orçamentária que alguém vai gastar com uma cesta de bens vai ser o preço de um bem vezes a quantidade que eu vou consumir desse bem, mais o preço de outro bem vezes a quantidade que eu vou consumir desse outro bem. Isso parece até um pouco intuitivo. Bom, com essas duas informações a gente já pode achar a curva de demanda pelos dois bens, só que não vai ser tão simples assim. Bom, a primeira coisa que a gente faz é igualar a utilidade marginal de x sobre px à utilidade marginal de y sobre py. Correto? Bom, o que é a utilidade marginal de x?
é a utilidade, a função utilidade derivada em relação a x. E a utilidade marginal de y? A utilidade, a função utilidade derivada em relação a y. Simples assim. Então vamos derivar para ver como fica? Bom, derivando em relação a x. Eu sei que x está sendo elevado a 1, então eu posso só cortar esse x, né, quando eu estiver derivando, e vai ficar y elevado a 3. Por que eu posso só cortar? Porque diminui 1 na potência, vai ficar 0, ou seja, x elevado a 0 é igual a 1, e o 1 que está aqui na potência, que vai passar multiplicando, enfim, vai multiplicar por 1. 1 vezes 1 é 1, então eu posso só esquecer. Podia botar um 1 aqui também, né? Não faz diferença. Só que também não teria nenhuma razão para isso. Ou seja, utilidade marginal de x, que é y elevado a terceira, sobre px, que é igual a utilidade marginal de y, que é... Agora vamos derivar a função utilidade em relação a y, que é 3xy à segunda, dividido por py. Vamos agora fazer multiplicar em cruz, né? Ou seja, o px vai multiplicar o 3x vezes o y2 e o py vai multiplicar o y à terceira. A gente pode passar esse y à segunda dividindo aqui, né? Para isolar cada um. Vai ficar px 3x é igual a py, y à terceira, dividido por y à segunda, que é a mesma coisa que eu escrever py vezes y, porque eu pego a potência do numerador e subtraio pela potência do denominador, né? Então fica py vezes y. 3 menos 2 é igual a 1. Bom, então a gente tem essa igualdade aqui. Px vezes 3x é igual a py vezes y. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que isolar o y e tem que isolar o x. Vamos fazer primeiro com o x? Bom, x está sendo multiplicado por quem? Px e 3, né? Então eu passo esses dois números dividindo para o outro lado. Então, py, y, dividido por px, 3. Ou 3px, enfim, tanto faz. E esse é o meu x. Agora, o y... Eu vou até apagar essa estrelinha aqui, porque a gente ainda não chegou no resultado e vocês podem se confundir. Então esquece isso aqui. E o y? Ele está sendo multiplicado só pelo py. Então eu passo que está multiplicando e dividindo. Px vezes 3x dividido por py. Bom, a gente isolou agora. Primeira coisa a gente já fez. Tudo tranquilo até aqui? Me falem nos comentários se não tiver, por favor, para que eu possa ajudá-los. Bom, tá, depois que a gente chegou aqui, a gente tem que, nessa equação, que é basicamente decorrência de métodos aritméticos que a gente utilizou para isolar o x e o y nessa equação aqui, a gente vai pegar esse x e esse y que a gente descobriu e voltar na função de restrição orçamentária. Primeiro a gente vai substituir na função de restrição orçamentária o y pelo y que a gente achou, e depois a gente vai substituir o x pelo x que a gente achou. Um de cada vez, galera. Sempre é importante lembrar isso. Não é para fazer os dois da mesma vez. Um de cada vez para que a gente possa encontrar a função de demanda pelo x e pelo y em separado. Então vamos lá? Primeiro com o x, primeiro com o x substituindo. Voltando na curva de restrição, vou pegar o meu x, que é py vezes y sobre px 3, e vou substituir no y aqui. Então, i é igual a py vezes y, que não vai mudar, mais px vezes x, que é, na verdade, py vezes y sobre 3px, ou px vezes 3, tanto faz. Bom, gente,
Agora é só fazer coisa aritmética. Vamos lá. Px está multiplicando aqui e dividindo aqui. O que a gente faz? Corta, não precisa disso. Então, I é igual a py vezes y mais py vezes y a terceira. Sim? Bom, agora ficou fácil, né? Eu tenho um py vezes y vezes 1 e um py vezes y dividido por 3. Como py y vezes 1 é a mesma coisa que eu escrever 3 sobre 3 py vezes y, porque 3 sobre 3 é igual a 1, né? Ele está sendo multiplicado por 3 sobre 3, e 3 sobre 3 é 1, então a gente pode escrever ele assim. Mais py vezes y dividido por 3. Vocês concordam que ele está sendo multiplicado por 1/3 aqui? Bom, 1/3 mais 3/3 é igual a 4/3, né? Então, é exatamente assim que a gente vai escrever. 4/3 vezes py, y. E isso aqui é igual a i. E agora a gente só tem que isolar o y agora para descobrir a função de demanda por ele. Então, quem está dividindo vai passar multiplicando e quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente tem 3i, que é a restrição orçamentária, né, de income, no inglês que é renda, é igual a py, y vezes 4. O 4 é multiplicando, vai passar dividindo. 3i dividido por 4 é igual ao a py vezes y. O py está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y é igual a 3i 4py igual... É isso. Tava no embalo, gente. Então é basicamente isso. A gente sabe agora que a função de demanda por y é essa aqui. Beleza? Agora, segundo passo. A gente achou a função demanda por y, ok? Tranquilo? Até aqui, beleza. Agora a gente vai substituir o y, porque embora a gente tenha achado o y, a gente substituiu com o x aqui, porque o x tinha as incógnitas de y. É um pouco confuso, a gente tá fazendo, tipo... em microeconomia vocês vão ver que tudo parece meio que invertido às vezes, mas faz sentido matemático, né? Porque o x ele tá só com incógnitas de y e o y tá só com incógnitas de x, basicamente. Então, vamos lá agora, com y substituindo. Ou seja, a gente vai pegar o y que a gente achou e a gente tirou dessa igualdade aqui, vamos lá, é esse y aqui, e a gente vai voltar de novo na curva de restrição orçamentária. Então vamos lá. I é igual a R, que é igual a basicamente px vezes x mais py vezes y. Vamos reescrever com o y que a gente achou. Então é px de x mais py vezes px vezes 3x sobre py. A gente só está reescrevendo, substituindo o y pelo que a gente achou aqui dessa igualdade. Então vamos lá. Ó, py está multiplicando aqui e dividindo aqui. O que a gente faz? Corta. Então vamos reescrever isso. Px x mais px vezes 3x. Não é isso? Px vezes x mais px vezes 3x é igual a 4x px, que é igual a i por sua vez. Até botar o x maior. Tá, se ele é igual a i, o que a gente precisa fazer para isolar o x? Veja que ele não está sendo dividido por nada, né? Ele está sendo só multiplicado por 4 e por px. Se ele está sendo multiplicado por esses números, para isolar ele,
eu tenho que passar esses números que estão multiplicando dividindo. Logo, eu vou ter I dividido por 4px, que são os números que ele está sendo multiplicado do outro lado, é igual a x. E pronto, achamos a função demanda pelo x. Não é? Então, é basicamente isso, gente. Vamos rever nossos passos aqui. Eu primeiro fiz utilidade marginal de x sobre px igual a utilidade marginal de y sobre py. Ele me deu esse número, essa igualdade aqui. Eu fui aplicando as regras aritméticas, encontrei que x é igual a esse termo e que y é igual a esse termo. Com isso feito, eu voltei na restrição orçamentária e substituí um de cada vez o x nessa restrição orçamentária pelo valor que a gente encontrou com essa igualdade e encontrei a função demanda por y. Depois eu fiz a mesma coisa, só que substituindo o y na restrição orçamentária. Eu peguei e coloquei o y dessa equação aqui pelo que a gente tinha achado nesse termo. Então a gente consegue ver que existe, depois da gente aplicar todas as mudanças, que existe a função demanda pelo x, que é I sobre 4px. Tranquilo, galera? É só isso. Faz utilidade marginal de x sobre px igual a utilidade marginal de y sobre py. Vou fazer regras aritméticas, vou encontrar esses dois termos. E um por vez eu substituo esses termos que eu encontrei na restrição orçamentária para achar a função demanda de cada mercadoria. Então, função demanda por bem composto e função demanda por cigarro. É isso, galera. Qualquer dúvida, me contatem, por favor.